Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor. Você que é nosso convidado, seja bem-vindo a esta casa de oração. E depois de um louvor como esse, né? A Ele a glória. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra no livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo do 23 ao 25. Hebreus 10, 23 ao 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Queridos, esse texto ele nos encoraja a nos reunir como igreja, que é o que nós estamos aqui fazendo hoje, louvando, adorando, dando glória, dando graças a Deus, né? Porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. E aí esse texto ele nos convida a congregar, a estarmos aqui juntos, porque cada um de nós é um pedacinho, é um membro de um corpo, aonde a gente precisa de todas essas partes para juntos formarmos o corpo de Cristo, aonde nós somos o corpo e Ele é a cabeça. Então eu te convido a congregar, a estarmos aqui reunidos, a orarmos uns pelos outros, a nos ajudarmos, a nos encorajarmos, porque o grande dia está chegando. Amém? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Senhor Deus, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, junto com os irmãos, aonde juntos vamos adorar, vamos engrandecer o Teu nome. Que o Senhor possa agora, quando vamos receber a Tua palavra, essa palavra seja revelada a cada um de nós, conforme a Tua vontade para cada um de nós, para cada coração que aqui se encontra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. As crianças estão liberadas sem correr. Antes de entrar na mensagem, vou contar um sonho que eu tive na primeira noite em que eu dormi pastor dessa igreja. Eu queria que você prestasse atenção, porque tem a ver com essa mensagem que eu trago do Senhor nessa noite. Foi o sonho de um domingo para uma segunda-feira. Eu sonhei que eu estava em um iate de médio porte, um barco de médio porte, não era grande demais, nem era pequeno demais. E quando eu cheguei no cais onde estava esse iate estacionado, tinha um homem com cap e escrito capitão. E ele disse assim: Moisés, seja bem-vindo ao seu iate. Aí eu entrei, ele começou a me mostrar os lugares dentro daquela embarcação. E começou a conversar comigo no sonho. Ele disse assim: eu sou o capitão desse barco, mas quem vai conduzir esse barco sou eu. E fui me levando dentro dos compartimentos do barco. E ele disse assim: de vez em quando, Moisés, nesse barco entra água. Agora eu vou te ensinar como tira a água desse barco. Aí ele me levou no fundo do barco. E lá no fundo do barco, ele disse assim: aqui tem um dispositivo que só dá para entrar aqui de um jeito, ajoelhado. Aí me levou num lugarzinho bem apertado e falou: entra. E eu entrei com muita dificuldade. Ele disse: está vendo que aí tem um dispositivo que você puxa e a água desce por aí, você tapa de novo. Esse é o segredo para a água não permanecer dentro desse barco. Ele disse assim: em muitas ocasiões você vai ter a impressão de que esse barco vai afundar, mas ele não afunda. Esse barco não afunda. Já tem 24 anos, irmãos, nós estamos aqui. Muitas vezes entrou água aqui nesse barco chamado IBR da Bahia, muitas vezes. Muitas vezes eu tive a impressão de que o barco ia para o fundo e não ia sobrar nenhum náufrago. Mas todas as vezes o capitão desse barco deu jeito na água que entrou no barco. Nós temos aprendido aqui que toda vez que tem problema, é de joelhos que nós vamos resolver e tirar água dentro do barco. E a Bíblia diz que a nossa vida é como um barco.
Eu me lembro agora, pregando, que uma das músicas que eu ganhei no concurso, quando ainda era jovem, o pastor Joel me conhecia, uma das músicas que eu fiz falava sobre o capitão do barco. Está gravado no YouTube aí essa música. Mas eu quero falar uma coisa com você. Hoje à tarde, quando eu estava orando sobre o que trazer para os irmãos, o Senhor me trouxe essa passagem que eu vou ler com os irmãos aqui. A vida de muita gente dentro das igrejas está indo para o fundo. E o Senhor quer que todo tipo de água que não seja água viva saia de dentro de você. Se você deixar a água parada dentro de você, você morre, porque a água parada estraga e apodrece. Eu me lembro bem quando passamos pela enchente, alguns poucos anos atrás, o que aconteceu pós-enchente? A água ficou parada. Lá no meu bairro foi 40 dias. Alguns irmãos aqui experimentaram isso, porque nós tínhamos irmãos que moravam em Gaivotas, outros lá no Jockey. E a água parada, ela fedeu. E dentro de nós não podemos ter água parada. Dentro de nós temos que invocar aquele que é a fonte da água viva. Diariamente, se nós não bebermos dessa água, diariamente nós morremos desidratados espiritualmente. Eu acredito que hoje tem pessoas que vieram aqui que estão espiritualmente desidratadas. Você precisa pedir para que a fonte de água viva volte a jorrar dentro de você. Mas na vida que nós experimentamos, em muitos momentos nós vamos ter que encarar as tempestades da vida. E o que nós aprendemos com o Senhor Jesus é que no mundo nós íamos ter muitas tempestades, e Ele chamou essas tempestades de aflições. Tempestades que servirão para roubar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para roubar a nossa esperança, para matar a nossa fé. E se as tempestades que se levantarem conseguirem matar a nossa fé, de imediato nós deixamos de agradar o Senhor a quem servimos. O Senhor disse assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, de pouco será a tua força. Se você está passando dias de angústia, dias de tempestade, você precisa crer de todo o seu coração que Jesus é o Senhor. Vamos falar isso? Jesus é o Senhor. E Satanás, ele fica aborrecido quando nós declaramos sobre a nossa vida o senhorio de Cristo. Quando nós confessamos que Jesus é o Senhor absoluto da nossa vida e que nós existimos para satisfazer o seu coração e nós existimos para o louvor da sua glória. Jesus estava contando e ensinando aos seus discípulos por parábolas, e o ministério de Jesus era resumido em 3 pontos. Primeiro, Jesus pregava. Vamos falar juntos? Jesus pregava. Segundo, Jesus curava. Vamos falar? Jesus curava. Terceiro, Jesus ensinava. Jesus ensinava. Então o ministério de Jesus era pregar, curar e ensinar. Mas mais do que pregar e curar, Jesus investiu a maior parte do seu tempo ensinando. Todos nós aqui somos do Senhor Jesus eternos discípulos. Ele é o nosso bom pastor, mas acima de tudo Ele é o nosso mestre. E se quisermos acertar sempre, nós teremos que estar totalmente na dependência dele e do seu Santo Espírito. Por isso eu convido você para pronunciar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco,
e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus passou o dia todo pregando, curando e fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer: ensinar. Pregando, curando e ensinando. E já no final do dia, o Senhor fala para os discípulos: olha, vamos sair daqui. As pessoas sempre irão ser atraídas pela presença do Espírito Santo. Qual é o segredo do sucesso da igreja? A presença do Espírito Santo. Se a igreja estiver vazia do Espírito Santo, a luz do Senhor não brilhará. Um dos grandes escritores dos últimos dias escreveu um livro cujo tema é O Deus Esquecido. Nós temos deixado de ter comunhão com o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós não teremos êxito no ide que o Senhor nos confiou, na grande comissão que Ele nos deixou. Nós não vamos ter sucesso. Então, se você quer ser alguém relevante no reino do Espírito, você precisa encher-se do Espírito Santo. Crentes cheios do Espírito Santo, Deus poderá usar. O que tem hoje de pessoas que estão com a vida sem sentido, o que tem hoje de pessoas que estão pensando em desistir da vida, estão esperando que você, filho do Deus vivo, cheio do Espírito Santo, seja um agente que ministre vida sobre aqueles que estão perecendo. Mas você não vai ter êxito se você estiver vazio do Espírito. A nossa vida, ela sempre vai ser uma vida de altos e baixos, de montes e vales, de bonança, calmaria, mas também tempestades, ventos contra. E o Senhor não vai nos poupar dos ventos contrários da nossa vida. Os ventos contrários irão sim fortalecer a nossa fé. Observe que o texto que nós acabamos de ler, o Senhor, depois de ter ministrado o dia todo, não só aos discípulos, mas também às multidões que o acompanhavam, o Senhor, cansado, disse: olha, vamos para outra margem. E o que ele fez? Ele entrou no barco. O Senhor, quando nos dá uma ordem, mesmo que Ele não pareça estar presente, se você obedecer a ordem dEle, Ele vai estar com você. Algumas vezes na vida nós vamos ter algumas interrogações: será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Ou então você mesmo pergunta a Deus: o que está acontecendo, ó Deus, porque isso não faz sentido algum mediante a minha fé em Ti. Alguém disse: onde estás, ó Deus, que te escondes? Em que época, em que tempo te escondes? Porque muitas vezes nós temos essa impressão de que o Deus a quem amamos e servimos e não enxergamos, como Cláudio falou agora há pouco aqui, Ele não está presente, mas Deus está presente. O Senhor está presente. Se Ele disse que é para você sair de onde você está e ir para um novo lugar, é porque Ele vai com você. Deus vai com você. Agora eu quero compartilhar algo com você. Nunca faça nada que o Senhor não te mandou fazer. Os discípulos obedeceram ao Senhor. Passemos para outra margem. E o Senhor entrou no barco com eles. E o Senhor fez o quê? Dormiu. Sabe por quê, meus irmãos? Tempestades é para o mundo dos homens.
para o mundo de Deus é calmaria, controle e governo absoluto. Por isso Jesus estava dormindo. E os discípulos dizem: Senhor, não se te dá que morramos, nós vamos perecer. Acordado, Senhor. Talvez na vida de alguém aqui você vai precisar acordar, Senhor. A tempestade está trazendo água para o seu barco, que é a sua vida. É hora de você clamar ao Senhor e dizer: Senhor, está entrando água. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha, isso está me levando para o fundo. A Bíblia diz que se nós clamarmos, Ele ouvirá. Clama a mim e responder-te. Que promessa que nós temos do Senhor, de que se nós o clamarmos, Ele vai responder. Uma coisa é quando nós estamos obedecendo o ídolo do Senhor e no nosso caminho nós passamos por essas dificuldades que nos abalam a fé e que parece que vai levar a nossa vida para o fundo. Mas se Jesus está presente, você não vai afundar. Você não vai terminar do pior jeito. Deus vai abençoar para que você termine da melhor maneira, com a vitória na mão. Você crê nisso? Pode dizer glória a Jesus? Você está esperando no Senhor mesmo? Se você está esperando e você está obedecendo, é fácil obedecer? Não é? Obedecer ao Senhor é o nosso maior desafio. O que é desafio? Porque obedecer ao Senhor é contrariar, na maior parte das vezes, a nossa própria vontade. Obedecer ao Senhor é deixar de fazer a nossa vontade. E se quisermos de fato seguirmos o exemplo do Mestre, nós precisamos a começar a fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Agora, qual é a garantia de que nós temos? Não é a garantia de que não teremos problemas. Não é a garantia de que nós não teremos momentos de solidão e de choro, mas é a garantia de que no meio de toda confusão Ele estará conosco, mesmo que pareça que Ele está dormindo. Eu não vou nem perguntar, mas é possível que aqui entre nós haja alguém que esteja passando exatamente essa situação, tendo exatamente essa impressão de que Deus não está vendo a sua dor, de que o Senhor não se importa com as suas lágrimas, que o Senhor não tem ouvido as suas orações e você está se debatendo e se esforçando para continuar a fazer a vontade do Senhor. Eu volto ao ponto 1 do que eu falei. Não faça nada se Deus não lhe orientar para fazer. Segunda coisa que eu quero falar com os irmãos, aqui no versículo que nós lemos, versículo 36 diz assim: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiram. Se a minha vida é como um barco, e aqui diz que os outros barcos seguiam o barco onde Jesus e seus discípulos estavam, significa que tem gente seguindo você. Significa que tem gente olhando você como exemplo. Nós estamos falando isso aqui. Você pode até acreditar que não haja, mas há pessoas que se inspiram em você. Então não temos que ter a preocupação de ser um exemplo de esperança, um exemplo de fé, um exemplo de quem crê em Deus e nas suas promessas. Eu preciso ser uma inspiração para que as pessoas, olhando para mim, tenham o desejo de olhar para Jesus. A nossa vida precisa apontar para o Salvador. E a Bíblia diz que quando os discípulos então entram no barco com o Senhor, outros barcos o seguiam. A tempestade narrada conta o que aconteceu com aqueles que estavam no barco com Jesus, mas não conta o que aconteceu com os outros que estavam nos outros barcos. Se a nossa vida de serviço ao Senhor é uma vida que muitas vezes nos faz ficar com os joelhos trôpegos e com o nosso andar vacilante,
Você imagina para aquela pessoa que não tem o Senhor. Então o Senhor espera que eu e você sejamos uma inspiração para alguém, uma referência para alguém. E aqui diz que então outros barcos estavam seguindo o Senhor. E no versículo 37 diz que então levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Que tipo de água que tem entrado no seu barco? Águas do desespero, águas que trazem angústia, águas que só trazem pontos de interrogações cada vez maiores. Que tipo de água que tem entrado no seu barco? Que tipo? Hoje talvez seja o dia em que você precise clamar ao Senhor por misericórdia, porque o seu barco está afundando. Daqui a pouco nós queremos orar com os irmãos. Se o seu barco está afundando, o segredo é você despertar o Senhor, é você clamar ao Senhor. Talvez o seu grito de desespero hoje seja contrário a tudo aquilo que você tem anunciado. Qual foi a expressão de desespero dos discípulos? Senhor, não se te dá que morramos? Acorda, Senhor! Às vezes nós temos que colocar energia no nosso clamor, porque se você não fizer isso, a sua vida afunda mesmo. O seu barco, de fato, afundará. Mas eles não estavam fazendo a vontade do Senhor. Por que o Senhor permitiu que eles passassem por aquela tempestade tão terrível? Tempestades fazem parte da escola de Deus na vida dos seus filhos. As tempestades, os ventos contrários, sempre se erguerão e soprarão contra nós para fortalecer a nossa fé. E aqui diz, no versículo 38, que Jesus estava dormindo. Você quer despertar o mestre? Se você quer de fato despertar um mestre para que ele seja um salvador na sua vida, não, já sou salvo. Não, estou dando salvador da sua tempestade. Você precisa clamar. Mas não é clamar aquele clamor que nem a formiguinha do lado ouviu. É botar a boca no pó. É se humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Sabe que um dos maiores pecados que nós cometemos, meus irmãos, é o pecado chamado incredulidade. Sabe por quê? Nenhum de nós aqui gostamos de ser desacreditado. De você falar algo e a pessoa dizer assim: eu não acredito, você exagerou, não é bem assim. Isso nos ofende. Nós não gostamos de ser desacreditados, mas muitas vezes com a nossa vida e com as nossas atitudes nós desacreditamos de Deus. Nós vivemos diferente daquilo que anunciamos. Nós dizemos que acreditamos, mas no fundo, quando perdemos o controle das situações, nas nossas tempestades, nós vamos clamar: será, Senhor, não se te dá que morramos? E ali estavam todos eles clamando a uma só voz. E quem eram aqueles discípulos dentro do barco? Alguns deles eram pescadores, homens experientes que já estavam acostumados a viver a experiência dos reveses em alto mar, tempestades, dias sem luz, breu absoluto, sem estrela no céu, tudo nublado. Eles estavam acostumados, mas ali foi algo diferente. Como muita coisa diferente acontece na nossa vida, para nos roubar a fé, nos roubar a paz e nos roubar a esperança. Aí o Senhor, quando é despertado, olha o que diz o texto, versículo 38: Jesus, que estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece.
o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Ele quer fazer isso hoje na sua vida. Ele quer parar com esse vento que tem empurrado você para trás. Ele quer dar uma ordem nas tempestades das suas vidas. Irmãos, nós muitas vezes temos tempestades que não é no nosso exterior, é no nosso interior. Tempestades. E olha, irmãos, escutem, o Senhor Jesus aqui nos diz na palavra que depois que os discípulos viram que o vento cessou, que tudo se aquietou, o Senhor perguntou: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês são tímidos? Por que vocês têm uma fé tão pequena? Irmãos, será que nós podemos orar hoje, rogando ao Senhor para que as tempestades dentro da nossa casa, as tempestades dentro do nosso lar cessem e parem? Eu não sei. Tudo seja feito conforme a fé que você tem nele, na palavra do Senhor. Que tipo de fé que você tem para viver os dias que nós estamos vivendo? Se começar a aparecer esse tipo de seres na nossa frente e você repreender e consumir, nós temos que estar preparados para coisas maiores que virão sobre esse mundo. Se o nosso olhar estiver fixo em Jesus de Nazaré, Jesus o Messias, nada poderá nos separar do amor que está nele, do amor de Cristo Jesus. Nada. Quanto mais perto do Senhor, mais cheios do Espírito nós estaremos. Mais cheios do Espírito Santo que nós estivermos, mais úteis na mão do Senhor nós seremos. E aqui então o Senhor conclui dizendo para eles: vocês são tão tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse? Eu encerro essa palavra dizendo: o Senhor quer acalmar a tempestade na sua vida. Nós vamos ficar de pé. Moisés vai tocar aqui uma música. E se você sente o desejo de receber uma oração, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Aquele que acalma a tempestade está conosco nesta noite. Ele é Senhor e Ele tem o domínio, o governo de todas as coisas nas suas mãos. Você que está aqui, abra suas mãos, eu quero orar com você. Depois a banda vai estar louvando os seus. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor perdoe a nossa falta de fé. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida de pecado e de incredulidade. No nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja entrando em cada vida aqui com solução, ordenando, Pai, para que as tempestades cessem, nem sejam por dentro. Porque sabemos que tempestades vêm, elas vão, mas a tempestade nunca será para sempre. Nós nos alegramos porque sabemos que quando o Senhor nos ordena a irmos para outra margem, é o Senhor mesmo que nos diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te pedimos perdão porque quando clamamos e temos a impressão de que o Senhor não está ouvindo, mesmo não entendendo, nós queremos sossegar, nós queremos nos aquietar, porque o Senhor é Deus e o Senhor reina. Sobre a vida dos meus irmãos, quero profetizar dias de paz, e que os ventos contrários possam levar os irmãos para cima, não para baixo. Que os ventos contrários que trazer uma água desse mundo para dentro dos irmãos possa cessar hoje, e que o teu Espírito comece a soprar
com novas águas para dentro de nós. Assim eu abençoo os meus irmãos, abençoo todos aqueles que têm vivido dias de choro e de desespero. Que a tua face, que exceda todo entendimento, possa encher os corações. Eu assim abençoo os meus irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, nós vamos tomar